whoever's in there. This isn't a tomb. It's a prison. An ancient evil has returned. She's a being of unimaginable powers. Now she's using you to regain them. Tom Cruise. She will not stop until she has remade our world into her home. A Múmia, 8 de junho nos cinemas. Boa noite, amigo da TV Transamérica. Estamos com mais um programa Verdade e Expressão. Lembrando que estamos ao vivo pelo canal 59 no UHF, também pela internet, no Facebook, na página do Facebook Verdade e Expressão e também na página da TV Transamérica. Também pelo nosso site, o www.verdadeexpressão.com.br. Se você quiser participar com a gente, você pode mandar uma mensagem na nossa timeline, ou então através do WhatsApp, você está vendo ali na tela, 996133677. Hoje o nosso entrevistado é o deputado estadual do PEN, novo presidente da sigla no estado do Paraná, missionário Ricardo Arruda. Boa noite, deputado. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos que nos acompanham. Primeiro, gostaria que você falasse sobre a sua formação, qual o ramo de atividade que você atuava antes de entrar na política? Então, eu sou gestor financeiro e comecei minha carreira em banco, né? Comecei lá como assistente de gerente, fiz uma carreira em banco, fiquei praticamente quase 30 anos em banco, terminei como presidente de banco. De lá em diante eu montei as minhas empresas voltadas ao setor financeiro e eu vinha tocando as empresas. Aí eu tive um convite, né, do líder da Igreja Mundial que me convidou para vir para a política e eu não tinha nenhuma ideia de vir para a política, até porque eu sou casado há 28 anos, né, tenho um casal de filhos. Aí a minha filha mais velha tinha se formado, foi fazer uma pós-graduação em Nova York. O meu filho estava terminando a faculdade e ia para o Canadá também fazer uma pós. A minha ideia era diminuir o ritmo aqui e tentar morar uma parte fora, né, uma parte dentro, para ficar perto dos filhos, né? Pegar um local lá na Flórida, né, que ficava no meio do caminho. De repente veio esse convite e eu, como evangélico, eu entendi que aquilo era uma missão que Deus deu para a gente, para vir para a política, né, e colocar a experiência toda de vida, de família, de trabalho, de faculdade, colocar na política, até porque a política vinha num caminho muito ruim e aí acabei aceitando e hoje estou aqui. Você foi candidato em 2010 primeiro como deputado federal, ficou suplente, é isso? E suplente, aí tive a oportunidade de assumir o mandato, um período, fiquei acho que 5 meses em Brasília, que foi uma grande experiência, né? Que te dá uma visão geral do que é a política nacional, foi muito boa experiência. E daí foi, em 2014, candidato a deputado estadual com cerca de 24 mil votos. Por que essa mudança de federal para estadual? Então, o que eu entendi em Brasília? Em Brasília tem uma dificuldade muito grande em se aprovar projetos, né? E se eu vim para a política, né, eu quero realizar um trabalho bom, fazer a diferença na política, poder fazer bons projetos para corrigir o que eu acho que está errado. E eu senti que em Brasília ia demorar muito para poder colocar em prática. Aí eu imaginei, vindo para estadual, a gente começa um bom trabalho no Estado e quem sabe sirva de exemplo uma boa lei aqui para correr a nível nacional. E como tem sido essa experiência no primeiro mandato? Aí, qual que é a sua visão hoje lá dentro? Olha, só para te dar uma referência, só um pouquinho do mandato embora eu fiquei pouco tempo a nível federal, eu consegui protocolar um projeto que era tipo de uma CPI, como a CPI já estava o limite esgotado, que ela tem um número que corre, acho que 5 por ano, eu entrei com um projeto de resolução naquela época em Brasília, para quê? Para regulamentar a taxa de juros bancários.
Como eu trabalhei muito tempo em banco, é inaceitável hoje o banco cobrar um cheque especial 10%, 11%, cobrar um cartão de crédito 14%, 15%. Isso aqui é um verdadeiro roubo à população. Não justifica o banco pegar o seu dinheiro, ou está parado na conta corrente, ou está aplicado aí numa taxa de 1% ao mês, e revender o seu dinheiro com um spread tão grande, além de cobrar tarifas tarifas bancárias abusivas, né? Hoje o senhor vai emitir um TED, uma transferência, o senhor vai pagar aí 12, 15 reais, depende do banco. E qual é a explicação? O dinheiro é teu, o computador é teu, você está na tua casa e tem que pagar para o banco. É um erro. E esse tipo de cobrança é no Brasil que ocorre. Em países do primeiro mundo, nada disso ocorre. E eu consegui, naquela época, protocolar, porém, acabou meu mandato e ficou parado o projeto. Uma pena, um projeto importante que algum deputado federal devia abraçar essa causa para lutar a favor da população, a favor do empresário, que hoje ele é lesado pelo banco, ele é roubado pelo banco. Mas essa experiência como deputado estadual, qual que é a sua visão hoje lá dentro? Quais as virtudes, o que você vê de bom e o que você vê de ruim lá dentro? Hoje eu faço uma crítica construtiva aqui no cenário político, agora que já se passaram 2 anos e meio. O que eu vejo na política aqui estadual? Como a política aqui, ela vem de pai para filho, para neto, em sua grande maioria, o que também não tem problema nenhum, porém, os erros, eles aumentam e não se corrigem. Eu vejo que a política hoje ficou uma política meio viciada, uma política acomodada, né? Acomodada a uma velha política, aquela política que tinha os coronéis, aquela política que o cara ia no palanque, prometia e não realizava, aquela política que o cara não tem prazo para realizar, então ele é eleito hoje uma promessa, aí segura, não realiza. Na outra campanha vai falar de novo dessa promessa. Eu vejo isso aí algo lamentável, uma política que eu chamo de falida, né? Política podre. Porque a política, Rafael, ela foi feita para atender ao povo, né? Até porque todo o dinheiro que o governo tem vem da arrecadação de imposto. Então ela tem que voltar com benefício para a população. Então o deputado, ele tem a obrigação de realizar bons projetos para mudar a vida de alguém para melhor, também de fiscalizar o governo e também de atender o Paraná por inteiro, né? O que não ocorre hoje em dia, porque como a maioria pensa apenas no voto, ela olha colégio eleitoral. Então o deputado tem uma emenda, ele vai pegar na região dele, ele vai pegar o maior colégio eleitoral e vai fazer o investimento lá. E o que eu vejo hoje viajando o Paraná, que eu gosto de viajar, é que os municípios pequenos ficam abandonados. Falta caminhão de lixo, falta ambulância, falta estrada e o resto, e alguns estão super equipados, né? E eu, como gestor financeiro, a gente sempre faz um balanço, né, de economia. Um estado, para ele crescer, em proporção, ele tem que ter uma equivalência, né, de investimento. Proporcionalmente, você tem que investir igual o que você investiu no município maior no menor, para que todos tenham uma evolução e tenham um comércio próspero, senão fica estagnado alguma região. Você hoje é presidente da CPI das construtoras, incorporadoras e imobiliárias. Sim, terminou a CPI. Já terminou? Sim, já concluímos ela. Qual que foi a conclusão dela? A conclusão dela foi que elaboramos agora um projeto de lei, tá, para que se normatize, colocamos algumas regras importantes, né, que não tinham, como por exemplo, hoje um incorporador, ele compra um terreno, né, faz o projeto e sai vendendo. Porém, ele não oferece garantias reais ao comprador. O que acontecia? De repente, você está pagando o teu imóvel aí há 1 ano, quebra a companhia. E aí, como é que fica? Quem paga a conta? Hoje, com esse projeto, nós estamos obrigando a incorporadora, a quem for construir, ela tem que ter uma garantia real, ou em dinheiro aplicado em banco, ou um seguro que garanta a obra até o final, para garantir o consumidor. O consumidor não pode ser enganado. Ele tem que ter garantias. Tem outra, você compra um imóvel hoje, aí no teu contrato fala, olha, daqui 2 anos fica pronto. Aí o consumidor, ele se programa, né? Daqui 2 anos largar o imóvel que está alugado e pagar a prestação do imóvel que ele for morar. Aí, por algum motivo,
né? Atrasa a obra, 90 dias, 120 dias, e o que reza em contrato hoje é uma pequena multa, uma multa irrisória. Agora nós alteramos. Então, quem atrasar, pode atrasar no máximo 90 dias, e tem que comunicar o comprador, paga uma multa de 2% sobre o valor do contrato ao consumidor e tem que alugar um imóvel para ele no mesmo padrão que ele comprou. Então, o consumidor não pode ser lesado, ele tem que ser amparado pela lei. E em relação, eu gostaria que você comentasse sobre esse projeto de lei 196/2017 que você encaminhou em relação ao funcionamento dos presos aí, de eles pagarem a despesa que eles mesmos geram dentro das cadeias aí. Então, eu tento sempre viajar quando eu posso, para a gente aprender um pouquinho lá fora, né? Tem muitos países aí que são muito mais antigos, já passaram pelo que nós passamos e evoluíram. Eu acho que o mais correto é a gente tentar acompanhar a evolução. Eu acho muito errado hoje, a pessoa comete um crime, né? Então ele é um fora da lei. Aí, de repente, ele tem que ter todo o amparo da lei, porque os direitos humanos, né, que é constitucional, é uma lei federal, é mundial isso aí, ele tem que garantir a todos, né, a vida. Porém, hoje, 90% das reclamações e da atuação dos direitos humanos é a favor de bandido. Eu não concordo, eu acho que tem que ser a favor de quem respeita a lei, do cidadão, do pai trabalhador, daquele policial que às vezes perdeu a vida, né? Aí a família dele fica desamparada e a do bandido não fica. Então, eu acho que hoje o gasto que o governo tem, a estadual e federal, são bilhões que é gasto para manter um bandido. Eu acho nada mais correto, e também já tem uma lei federal que obriga o presidiário a trabalhar e pagar a conta, porém não está sendo cumprida, porque alguém dá um jeitinho de não cumprir. Eu tenho certeza que o correto é o preso trabalhar e pagar toda a conta dele. Se não conseguir pagar, a família que pague a conta dele. Eu acho que a gente tem que deixar um bom exemplo para o cara não querer virar bandido, né? Se ele vê que ele não vai ter apoio nenhum, ele que escolha uma profissão correta. Não que ele vire um marginal e venha jogar as contas para nós que trabalhamos. Tem uma outra questão polêmica que poderia ter sido votada hoje, mas não foi na sessão, que é a questão das bebidas alcoólicas nos estádios. Gostaria que se falasse a sua posição sobre isso daí. Bem, Rafael, eu sou totalmente contra vender bebida alcoólica no estádio. Eu nem estou falando aqui por questão de ideologia de bíblica de igreja. Não. Eu estou falando por conhecimento de causa. Porque aqui no Paraná, quando foi proibida a venda de bebidas alcoólicas, diminuiu 60% o índice de violência dentro de estádios. Isso aí é um relatório da Polícia Militar, é quem está no dia a dia, né, no jogo, e com o aval do Ministério Público. Então, veja, para que querer aprovar um projeto para voltar a algo que está bom, né, voltar ao que era ruim? Qual o interesse de uma lei dessa, ainda para votar em caráter de urgência? Será que é importante para alguém? Rafael, eu como pai de família, eu acho que você que me acompanha aí, que é pai de família, o senhor prefere o quê? Que o seu filho, a sua filha, vá assistir um jogo onde tenha bebida alcoólica ou onde não tenha? Eu prefiro que não tenha bebida alcoólica. Porque, diferentemente, como tem os colegas deputados falando para mim, não, mas veja, num show tem, num vale tudo tem. Eu falei, gente, num show, o cara vai ouvir uma música, uma banda, não há uma rivalidade. O futebol tem uma rivalidade, tem já uma emoção muito forte naquele momento. E a bebida, ela altera os ânimos. Não tem um cara que beba uma certa quantidade de álcool e não mude o jeito de agir. Fica valente, perde a noção, tanto que já tiveram várias mortes aí por questão de bebida. Então, para mim, é um retrocesso. Eu sou totalmente contra. Hoje eu convidei para vir no meu gabinete, eu tive uma reunião com o doutor Ciro, que é procurador de justiça, e a promotora Cristina Roaro, que são totalmente, que vem nessa briga há 9 anos já. Já tem, para você ter uma ideia, o Estatuto do Torcedor, que é lei federal, já proíbe o uso de bebidas que alteram a emoção. Só que não fala de bebida alcoólica, mas o que altera a emoção e muda o estado é álcool, né? Não é uma água, um refrigerante que vai alterar o estado de alguém. Então, eu acho que isso aí é totalmente um tempo perdido. E outra, nós não podemos se curvar, Rafael,
há um pedido de uma Ambev da vida, uma empresa que no Brasil fatura, tem um lucro de 12 bilhões ao ano, né? E não faz nada para ajudar. Ela devia sim ajudar os alcoólatras anônimos, porque ninguém fica bêbado se não tivesse bebida alcoólica, né? Então, o objetivo do fabricante é vender a bebida. Para ele, tanto faz quem vai beber. O que importa é lucro. Aí vieram me falar, não, mas se não liberar bebida alcoólica, eles não vão patrocinar o time. Falei, tá bom, o que vale mais? Um patrocínio ou a vida de alguém? Ou a vida de um jovem? Ao meu ver, a vida não tem preço. O resto, tudo a gente consegue contornar. Teve até um questionamento hoje na sessão em relação à necessidade ou não de passar esse projeto pela Comissão de Segurança. Até o senhor defende que deve passar, outros deputados defendem que não, por não estar no regimento interno da Assembleia. Eu gostaria que você comentasse essa questão. Os deputados que acham que não tem que passar, que querem aprovar em caráter de urgência, não sei por que motivo, qual é a urgência de liberar bebida? Eu não vejo nenhuma urgência, ao contrário, né? Agora, veja, tem que passar, sim, pular etapas. Por que pular etapa? Envolve segurança, lógico que envolve segurança. O que mais envolve num jogo de futebol é a segurança, tanto que a PM tem que estar lá. E quem arca com o custo da Polícia Militar é o governo. Deviam dar para a firma de bebida pagar. Essa é a minha opinião. Outra questão importante é que clubes como o Atlético, o Coritiba, eles apoiam a volta da bebida nos estádios. Qual o seu pensamento em relação a essa posição dos dirigentes aí? Eles apoiam porque eles estão pensando exclusivamente no valor financeiro para ajudar o time. Ok, é válido o pensamento. Porém, hoje já tem cerveja sem álcool. Por que não vende a cerveja sem álcool? Eu acho que outro dia um colega meu deputado falou, mas o que tem aqui é um país democrata, o que tem um pai de família, lá tomar uma cervejinha com os amigos, não teria nenhum problema. Esse pai de família não. Alguém controlado não teria problema. O problema é a quantidade de jovens que vão ao estádio. Como o jovem não pode comprar bebida, vai lá um maior de idade, responsável, compra e entrega. E o cara não vai curtir a bebida, ele vai beber para se embriagar, para ficar valente. Veja, eu já fui jovem, acho que todo mundo foi jovem, o pensamento muda com a idade. Me admira os deputados que apoiam esse projeto, pelo jeito não estão maduros ainda, porque apoiar um projeto desse aqui é uma falta de responsabilidade total com a sociedade paranaense. Tem outras questões, projetos que você tem trabalhado aí, gostaria que você falasse, por exemplo, da isenção do pedágio. Esse projeto é um projeto muito bacana e eu digo que fazer a política correta é muito gratificante, Rafael, sabe? Porque a tua caneta tem um peso para você fazer o que é bom e também para fazer o que é ruim, né? Esse projeto, eu recebia muita queixa do valor do pedágio no Paraná, que realmente é um valor exagerado, né, pedágio. Porém, é um contrato tão bem amarrado que não dá para mexer. Já se montaram várias frentes aí de combate e eu acho que isso aí é muito oba-oba para chamar atenção e não vai resolver, porque o contrato é muito bem amarrado. Tem que terminar o contrato e refazer da maneira correta. Fiscalizar para não renovar, né? Eu nunca vi fazer um contrato, eu já participei de muito contrato na minha vida de trabalho no mercado financeiro, eu nunca vi um contrato que não tem uma cláusula de saída, é o cúmulo, e esse contrato não tem. Engessaram o contrato, não sei quem foi o gênio na época que aprovou. Enfim, então como eu recebia gente que mora em Paranaguá, e tem que vir se tratar aqui, pagava aquele pedágio alto, 18, 20 reais, e de volta fica caro. E aí eu pensei num projeto e foi aprovado esse projeto, embora muitos falavam, não adianta mexer com pedágio. Falei, gente, adianta. Então esse projeto, essa lei agora, que já é lei, ela diz que qualquer pessoa que tem uma doença grave e degenerativa e tenha que se tratar fora do município onde mora, isto aí a maioria do paranaense, porque o hospital grande é aqui em Curitiba, em Londrina, então tem poucos locais, ela não paga o pedágio durante o tratamento. E já passaram 50 mil carros utilizando esta lei. É bacana, porque eu tive alguns testemunhos de gente que foi no gabinete agradecer a lei, ou ligou, tinha uma mulher que ela gastava praticamente R$800 por mês para levar a filha de Matelândia para Curitiba. Ela, uma vez por semana, era R$190 cada ida e volta. Veja a economia que ela está fazendo hoje. Então pesa muito e eu acho que tem contribuído muito com a população, né? Porque
ele não está viajando por prazer, está viajando porque é obrigado a viajar. Eu acho que é uma lei que vem corrigir um erro que tinha. É bacana, uma lei que está dando certo. Vamos falar um pouco do governo do estado aí. O governador aí passou aí por diversas questões polêmicas, como esse ajuste fiscal aí. Gostaria que primeiramente se fizesse uma avaliação qual a sua avaliação em relação ao governador, o mandato dele, a administração, na sua forma de pensar. Tem feito uma boa administração ou você acha que tem muito a melhorar ainda? Eu acredito que o governador tem feito uma boa gestão. Ele conseguiu acertar a equipe, até quando entrou o secretário da Fazenda, Mauro Ricardo, também é gestor financeiro. As medidas votadas foram medidas impopulares, foram medidas radicais, porém eram necessárias naquele momento. Tanto é que o Paraná saiu na frente, houve aquele tumulto lamentável, né? Ninguém é a favor de violência, enfim, mas aquilo houve muita influência do sindicato, da APP sindical, ligado ao PT. Eu chamo ela até de puxadinha do PT, porque ela mais defende o PT do que propriamente o professor. Então, aquele momento foi importante, aquelas medidas, eu sempre votei a favor da governabilidade, eu não voto na empolgação, eu voto analisando o projeto. E naquele momento era importante. Tanto é que hoje o Paraná colhe os bons frutos daquela votação. O Paraná hoje é o melhor estado do Brasil. Ah, tá bom? Não é que tá ótimo, não. Ele está muito bem diante do resto do país. Você pega Santa Catarina, Rio de Janeiro e outros, não conseguem pagar nem a folha salarial. Estão parcelando a folha. Aqui, além de pagar, está investindo muito. Todo dia tem investimento, obras novas, enfim, o Paraná está no caminho certo ainda. Óbvio, é perfeito? Não, não é perfeito. Tem que acertar, tem arestas a acertar. Porém, eu acho que o Paraná está caminhando bem. Mas em relação, por exemplo, esse ajuste fiscal que mexeu na Previdência, qual foi o seu posicionamento? A Previdência do Paraná hoje é a melhor Previdência que tem. Ela ajustou para não quebrar a Previdência. Ela tirou da onde estava muito forte e jogou para onde ia ter um fim muito ruim, ia deixar muita gente na mão. Hoje a Previdência do Paraná tem garantia. O dinheiro, aquele dinheiro que falam que o PT fala roubou o dinheiro, roubou nada, o dinheiro está na Previdência, aqueles 8 bilhões, não foi usado, até porque por lei só pode ser usado na Previdência. Então, a Previdência do Paraná hoje é a Previdência mais equilibrada e mais forte que tem no país. Então, ao contrário, na opinião do senhor, ao contrário do que muitos, digamos, deputados de oposição falam, que é possível daqui a alguns anos faltar dinheiro na Previdência, então isso não é verdade. Não, da maneira que foi estabelecida por lei, que vai ter aportes de tanto em tanto tempo, não vai faltar nunca dinheiro lá, a não ser que entre algum governador e mude no meio do caminho, se é que pode mudar. Do jeito que foi feito, eu acompanhei todo o processo. Eu acho que tem muita gente que fala, primeiro, por não conhecer e por não estudar a matéria. E falar por falar, me perdoe, até papagaio fala. E falam, eu tenho escutado, é muita bobagem na política. Tá? Eu acho que tudo bem, tem que ter oposição? Tem, é muito importante que tenha oposição. Porém, que falem a verdade. A população já está cansada de mentira. E uma opinião errada que é falada aqui, ou na TV, ou no rádio, é muito grave isso aí, porque quem está do outro lado e não entende, fica preocupado. E tem muita gente de idade que fica mais preocupado ainda. Eu sei que eu tenho meus pais vivos ainda, graças a Deus, meu pai tem 92 anos, minha mãe 82, e ficam preocupados. Então a gente tem a obrigação de, como político, de uma política correta, de sempre levar a verdade ao povo. Não importa se vai elogiar ou não, se vai agradar a A ou B. A posição partidária, ela tem que ser debatida naquele momento da eleição. Quando aquilo acaba, é tudo Paraná, a gente tem que lutar a favor do Paraná melhor. Você está falando em Previdência, a sua opinião sobre a reforma da Previdência? A reforma a nível federal, eu acho uma reforma muito conturbada. Né? Ela tem que ter equilíbrio, e não está tendo equilíbrio. Tem que ter a reforma? Tem que ter a reforma. Ou melhor, o problema é que deveriam ter feito reajustes muito tempo atrás. Porém, como eu falo, ao invés de fazer a política, que é a favor do povo, a politicagem não permite isso. Então, o governo que está lá, o presidente, fala, eu não vou fazer aqui, deixa para o outro, vai indo, vindo. O que acontece? Se não fizer algo, vai quebrar a Previdência.
né? Até porque que quando foi feita a Previdência, a média de vida era uma, hoje aumentou muito. Hoje tem gente aposentada que está mais tempo aposentada do que trabalhou. Então, tem que haver um equilíbrio, porém, o que não se pode é começar a defender categorias. Olha, mexe com aquela, mas não mexe com aquela. Não, tem que mexer igual para todo mundo. Todo mundo é igual perante a lei. Isso aqui é Constituição, tem que seguir isso. E qual é a sua opinião, por exemplo, sobre a gente tem uma questão polêmica aqui no Estado, que é a aposentadoria dos governadores aí. Alguns aí até hoje recebem aposentadoria, ex-governadores recebem aposentadoria. Eu acho uma vergonha, tem que acabar. Por que um governador tem que receber e um funcionário normal não? Por quê? O cara ficar 4 anos como governador, tem que ficar aposentado? Isso aí não tem lógica, não tem cabimento. É uma vergonha. Tinha que acabar imediatamente com isso aí. E a gente está falando sobre a reforma da Previdência, nós temos a reforma trabalhista, que é uma reforma mais polêmica ainda, mas já está num status mais avançado. Qual que é a sua opinião geral aí sobre? Cara, reforma trabalhista, isso aí é um tema muito complicado, Rafael, para se dar uma avaliação da reforma trabalhista. Eu acho que isso aí envolve muita conta, muito cálculo. Você não acha que está indo muito rápido isso? Eu acho que está indo rápido demais, eu não consigo entender por quê que demoraram tanto para falar e agora querem enfiar a goela abaixo. Tudo que é rápido para mim, eu já desconfio, né? Porque eu acho que tem boi na linha aí. Por que correr tanto, né? Faça pausadamente um projeto, né? Tem que ouvir a população, tem que ouvir o trabalhador. Aí sim tem que ouvir o sindicato de uma maneira geral, porque vai envolver muita gente. A gente está passando por uma crise política nacional. E hoje, pelas pesquisas aí, o governo Temer aí não chega a 5% de aprovação. Gostaria da sua opinião sobre essa condição dele aí, a governabilidade para ele? Olha, eu vejo assim, o que houve também, eu acho que a imprensa, eu vou fazer um caso aqui à parte, a minha opinião, a Rede Globo bateu muito forte, onde não devia ter batido, tá? Eu acho que a imprensa, em geral, ela tem a obrigação de atender a população e trazer benefício para o país, não jogar contra o país. Porque toda mídia que é feita de uma maneira sem controle, primeiro, carne fraca. Fizeram aquele baita barulho, plantão da Globo, e quando a gente viu não era nada daquilo. Causou um baita prejuízo para o país. Baita prejuízo para a economia, gerou desemprego. Agora, a tal da gravação, soltaram lá no plantão, gravação do Temer. O que menos tinha era o Temer falando. Tinha do Aécio, tinha tal. Eu não vou defender aqui ninguém, não. Para mim tem muita gente envolvida, muita, a maioria está envolvida. E espero que paguem pelo que fizeram. Acho que quem errou, que pague, que vá para a cadeia. Porém, não era o momento de fazer esse barulho todo, né? O Brasil vinha tomando um rumo, a equipe econômica que está hoje, que o Temer colocou, é muito competente. A equipe econômica é muito competente e vinha trilhando um caminho, né? Estava começando a melhorar os números. Agora vem essa pancada e recua tudo de novo. O investidor lá fora olha aqui para nós e fala, esse país aqui está largado, não tem dono, né? Então tem dono. E outra, a Constituição permite o seguinte, quer tirar o Temer? Vai ter que fazer uma votação indireta. É viável no momento? Eu acho que não. Eu acho que o melhor para o país hoje é continuar até o fim do mandato e fazer uma eleição direta. Porque uma eleição indireta vai continuar, pô, eu não queria aquele cara, eu não votei nele, vai continuar uma instabilidade que não ajuda em nada o país. O Temer, ele vai ter que dar um jeito de se unir, os partidos se unirem e acharem o melhor caminho para o país, não para fulano e ciclano. A gente tem que pensar no geral, não em grupos, não em politicagem. É a minha opinião. E esse manifesto, principalmente dos sindicatos, da frente de esquerda em relação a eleições diretas, qual é a sua opinião? Bom, eu tenho a minha opinião que a esquerda não devia abrir a boca mais para nada. Tá? O que a esquerda fez no nosso país foi uma vergonha. Não houve jamais no nosso país uma esculhambação como teve aqui. Primeiro, por incompetência, né? Outra, todo mundo que acreditou no Lula, né, que ele ficou 20 anos aqui entrando com uma política, eu vou pegar o banqueiro, eu vou corrigir. Ao contrário, ele fez acordo com o banqueiro, os banqueiros nunca ganharam tanto dinheiro como ganham agora. Ele fez acordo com a empreiteira, ele fez acordo com todo mundo. Eles esculhambaram, colocaram gente que não tinha competência em vagas importantes, não tem como dirigir.
Você não pode pôr um executivo num BNDES, numa Petrobras, por amizade, por conchavo. Aí dá no que deu. Esculhambaram, quebraram a Petrobras, que era a maior empresa do Brasil e uma das maiores do mundo. Quebraram e saquearam o BNDES, um banco que foi para investir no empresário brasileiro, pegou dinheiro e jogou para fora. Veja a JBS aí, comprou 100 e tantas empresas lá fora. É uma vergonha o que fizeram com o país, uma vergonha. Eu me admiro muito quando eu vejo alguém subir na tribuna e elogiar o PT. O Lula, o Rafael, ele teve a grande oportunidade, quando ele assumiu o poder, a economia mundial vinha em alta. O mundo vinha em alta. Então o Brasil foi junto naquela onda. Porém não trabalharam, aproveitaram o dinheiro para saquear. Quando a crise mundial chegou, o que houve com o Brasil? Caímos lá embaixo, afundamos, voltamos 20 anos para trás. Enquanto a China, a Índia, quem trabalhou e aproveitou o momento da economia mundial em alta, hoje está bem. Expandiu uma barbaridade. Eu estive na China agora, trem bala para todo lugar. Fábrica uma no lado da outra, um parque industrial de última geração. E nós estamos aqui agora com 14 milhões de desempregados. Este é o legado do PT e não é só PT, a quem se aliou a ele. Eu não defendo o partido, não. Eu defendo o cara que trabalha corretamente. Acho que o cara que é pilantra, que roubou, que vá para a cadeia e tem uma pena bem pesada. O que eu fico chateado é que a nossa lei defende tanto o delator. Eu acho que o delator tem um papel importante. Né? Porém, ele não pode ficar na boa. Né? Ele pode não ir para a cadeia. Agora, colocar uma multa de 10 bilhões para quem levou 1 trilhão, por quê? Na minha opinião, a lei devia ser muito rígida. Eu acho que o delator, ele devia perder tudo, o que ele roubou e o que ele já tinha. Aí ele não vai... Aí o próximo, né? Aí lá na frente, o cara vai pensar se vale a pena roubar ou não. Né? Se não tiver uma pena rígida, fica bom o cara roubar. O cara rouba, delata e fica na boa. Está errado. É isso que tem acontecido, né? Sim. Se você fizer um cálculo aí de quantos anos todos esses delatores que passaram até agora poderiam pegar de prisão e quanto foi feito em acordo de delação premiada, você vai se espantar. E pior, Rafael, você viu uma matéria que eu vi outro dia na televisão, todos estão morando em cobertura, em mansão. Que barbaridade. O cara tem que entregar tudo. Ele tem que perder todo o patrimônio. Não é possível uma penalidade tão branda dessa aí. Está errado, isso aí tem que mudar. Eu espero que os deputados federais abram os olhos e façam uma lei rígida, né? Eu acho que quem não faz lei rígida é porque tem medo de errar. Quem não tem medo que faça. Na China tem pena de morte. Aí, nós não vamos falar aqui como cristão em pena de morte. Porém, o representante do governo que eu tive na China, ele me explicou e é bem plausível o que ele falou na China. Aqui morre quem quer. A pena de morte está lá, é lei. Se o cara não roubar, ele não morre. Então não é radical. Né? Radical, sim, é o político corrupto, o empresário corrupto. Por quê? Depende do cargo que ele está, ele vai lesar centenas, milhares ou milhões. Esse é o radical. Então toda a pena é leve para ele. Legal, vamos para as notícias da semana com a Isis Bardes Lourenço. Boa noite, vamos falar sobre Campo Largo. O Tribunal de Contas do Estado do Paraná abriu uma tomada de contas extraordinária para investigar a existência de funcionários fantasmas e o desvio de recursos públicos na Câmara de Campo Largo. Os apontamentos surgiram na análise das contas de 2013 do Legislativo. O TCE do Paraná julgou pela irregularidade das contas do exercício e multou o Dirceu Luiz Mocelin, que era então presidente da Câmara, em R$ 725,48. Por tais inconsistências, o relator votou pela instauração de uma tomada de contas extraordinária para apurar os apontamentos com especificidade e aplicar as sanções cabíveis. Em Campo Magro, a Comec informou que, a partir de hoje, em 12 de junho, mudanças no transporte coletivo vão beneficiar a população de Campo Magro. Será criada a linha P17, que é Campo Novo, Santa Felicidade. O atendimento da linha P32, que seria o Terra Boa, Campo Magro, que passará a ser diário. E a linha P15, Jardim Pioneiro, voltará a trafegar na Rua da Amizade. A tarifa custará
4,25, podendo ser paga em dinheiro ou cartão metropolitano. No terminal de Santa Felicidade, os usuários poderão se integrar com as demais linhas, sem pagar uma nova passagem. No retorno, a tarifa de 4,25 poderá ser paga em dinheiro ou em cartão da URBS. Agora vamos para Rio Negro. O prefeito Milton José Paisani e o vice-prefeito professor James visitaram a sede da Comec no último dia 7 de junho. Na reunião foram apresentadas demandas do transporte intermunicipal. A ANTT proibiu que linhas de ônibus oriundas de Santa Catarina peguem passageiros em Rio Negro. Também se discutiu sobre uma linha de ônibus intermunicipal que ligue os municípios de Rio Negro, Campo do Tenente, Lapa e Contenda até Campo Largo, para atender a demanda em função do Hospital do Rossio. A Comec ficou de estudar o melhor caminho desta ligação para poder encaminhar para o Departamento de Estradas e Rodagens. Agora vamos para Colombo. A Prefeitura Municipal de Colombo, juntamente com o Conselho Municipal de Assistência Social, promoveu no último dia 7, no auditório do Regional do Maracanã, a 12ª Conferência Municipal de Assistência Social. Durante o encontro foram tratados temas sobre a avaliação do contexto da política pública e assistência social em Colombo. Além de estabelecer diretrizes para o aperfeiçoamento do Sistema Único de Assistência Social, na perspectiva da valorização dos trabalhadores e na qualificação dos serviços, programas, projetos e benefícios. Ainda em Colombo, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná anulou um acórdão de parecer prévio, número 225/15, da 2ª Câmara de Julgamento do Tribunal, que havia julgado irregularmente as contas de 2008 no município de Colombo. Assim, o processo de prestação de contas volta à fase de instrução, para que ocorra devidamente o contraditório e a ampla defesa do interessado. A anulação ocorreu em razão do recurso que revista interposto pelo ex-prefeito de Colombo, José Antônio Camargo. Ele alegou cerceamento da defesa por ausência de intimação do seu advogado. Essas foram as notícias do nosso jornalista colaborador Pedro Lima. Agora vamos falar um pouco sobre a nível estadual, Paraná. O governador Beto Richa, do PSDB, a primeira-dama Fernanda Richa e o governador do Paraná foram condenados a restituir verbas utilizadas em uma estadia em Paris em 2015. A condenação é fruto da ação popular patrocinada pelos advogados do escritório Bentivém Advocacia Social, que o juiz Roger Vinícius Pires de Camargo Oliveira, do Tribunal de Justiça do Paraná, acatou. A decisão foi julgada no dia 8 de junho, onde o juiz decide que são nulos os atos administrativos que autorizam as despesas injustificadas despendidas pelos requeridos da comitiva, arcadas pelo erário público. Isto nos dias 10/10 de 2015 e 11/10 de 2015 em Paris, na França, concernente aos dias que antecederam a missão oficial em comento da China, Rússia e França, condenando os requeridos pro rata a retribuir os valores irregulares recebidos e pagos pelos cofres públicos, ele ponderou. A Procuradoria-Geral do Estado disse em nota que considera a decisão equivocada e que os valores ressarcidos aos cofres públicos foram superiores aos utilizados na parada técnica na França. Se você quiser ler a sentença proferida pelo juiz Roger Vinícius Pires de Camargo Oliveira, pode acessar nosso blog, que é o www.verdadeexpressão.com.br. Pode voltar, Guazelli. Legal, obrigado, Isis, e obrigado ao nosso amigo jornalista Pedro Lima. Um abraço. A gente teve na sexta-feira a finalização do julgamento da chapa Dilma Temer pelas acusações de abuso de poder econômico e político na eleição de 2014. Estranhamente, essa ação foi movida pelo PSDB e hoje o PSDB faz parte da base de governo do presidente Temer. E a gente viu aí nesse cenário
que o PSDB já não tinha mais interesse em mandar esse negócio para frente. O PT, por outro lado, também não tinha interesse que o presidente caísse, porque senão ia atingir a Dilma, ia ficar inelegível. E o PMDB, porque tem o atual presidente. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse julgamento aí. Ao meu ver, esse julgamento foi uma verdadeira vergonha, né? Porque havia fatos graves, né, para ter um julgamento aí e punir essa chapa e cancelar a chapa. Então, isso aí ficou muito evidente, né, que infelizmente no Brasil tem muito acordo, né? Eu volto a falar da tal da politicagem, Rafael. Abandonaram a verdadeira política e ficam só com politicagem. E pior, que está envolvendo todas as esferas do Brasil, né? Onde mexe, encontra algo errado. A gente viu até estranhamente a posição de 4 ministros em relação à exclusão das provas da corrupção, da propina que teve na Petrobras, Odebrecht. Simplesmente ignoraram essas provas, muito embora estranhamente foi determinado que se colhesse diversos depoimentos nesse sentido aí. Isso daí não lhe parece estranho? Isso daí? Não, estranho não, absurdo, até porque tem gente condenada já na Petrobras. Condenada, então foi comprovado o desvio, foi comprovado o roubo, já teve delação sobre o roubo. Agora, não querer ouvir, deixar de lado, é uma brincadeira, né? A gente tem outras questões relevantes, como a questão do foro privilegiado. Gostaria que você falasse sobre esse projeto aí que está tramitando em relação a acabar com o foro privilegiado. Então, veja, mas foi aprovado e não acaba com o foro coisa nenhuma. Né? Então, essa questão que eu gostaria que você comentasse. Isso aí, para mim, ou realmente tira o foro privilegiado ou não tira. O que foi feito aqui foi um baita barulho, uma grande propaganda e no final não tirou foro nenhum privilegiado. Isso aí é uma enganação para a população, está errado. Ninguém tem que ter foro privilegiado, ninguém. Por quê? Se a lei fala que todos são iguais perante a lei, como é que alguém pode ser privilegiado? Então a lei está errada, então mude a lei. Também outra questão polêmica que veio à tona por causa das investigações da Lava Jato foi a questão da lei do abuso da autoridade. Gostaria que você falasse um pouco sobre ela também, que está sendo discutida ainda, né? Abuso de autoridade, eu acho que tem abuso de autoridade em vários setores, né? Vários setores, né? E cada dia está piorando, né? Porque hoje todo mundo, eu acho que o país perdeu o controle. Então, o que nós acabamos acompanhando um tempinho atrás foi senador sendo preso perante que a Constituição garantia a ele o direito. Então, quem abusou da autoridade aí? Quem prendeu? De repente vem uma ordem aqui de um juiz de primeira instância e manda prender um cara, sendo que a lei fala que para prender tem que ser o cara tem que ser o procurador-geral que tem que vir uma ordem. Então, eu acho que está um pouco descontrolado isso aí, né? Está havendo abuso de autoridade em tudo quanto é setor. Outra questão relevante é que a gente teve, na última eleição, polarização entre a Dilma e o Aécio. A Dilma deu no que deu, sofreu impeachment, foi afastada. E o Aécio está nessa situação complicada aí, que só não foi preso pela adesão do próprio ministro Fachin, por causa da disposição da Constituição, que ele só poderia ser preso em flagrante, né? E como ele não estava em flagrante por ter mandato, ele está imune a essa prisão. Gostaria que você falasse aí sobre essa situação que a população inteira do Brasil confiou aí, praticamente de forma unânime nesses dois nomes, e esses dois nomes estão nessa situação aí. Então, como é que a gente vai adivinhar, né, que o fulano ou o ciclano está envolvido em alguma falcatrua, né? A gente acaba acreditando no que a gente vê e no que a gente ouve, né? A gente imagina que o cara, quando fala, né, para o povo, ele está falando a verdade. A gente não sabe das mentiras que ele está escondendo, né? Como o Lula mentiu, como o Dilma mentiu, como o Aécio agora mentiu. Ele disse que não, que ele pediu apenas um empréstimo, mas a história que a gente ouve é outra, né? Então, eu só não consigo entender aonde isso aí vai parar, né? Porque será que vai salvar algum lá? Será que algum falou a verdade? E a gente tem um cenário político, falando em 2018, complicado por conta de a gente ter os mesmos nomes, que no caso seria o Lula, né? Diz que vai ser novamente candidato, se tiver apto até lá. Nós temos o Bolsonaro aí, que diz aí que, apesar de já estar há muito tempo na política, muitos pensam que ele é um
novo nome que pode fazer uma revolução. E do lado do PSDB a gente tem uma situação complicada, porque todos foram citados na Lava Jato, exceto o Dória. Então, hoje o PSDB aí tem como único nome o Dória e temos ainda a Marina Silva aí, que muitos falam que é difícil conseguir emplacar. Eu gostaria que você fizesse uma análise sobre as eleições de 2018 na esfera federal. Na minha opinião, eu acho que o Lula não vem, que ele vai ser condenado. Isso aí acho que dificilmente ele vai escapar de uma condenação. Acho que tem muita prova já em cima dele, muito inquérito aberto sobre ele, já foi acatado, né? Foi acatado porque tem alguma prova. Embora ele fale que não tenha nada, que ele é um santo, né? O Aécio ficou carta fora do baralho, né? Perdeu, né? O Bolsonaro, que é um nome aí que, pelo que ele fala, ele está ganhando muita gente, né, que gosta do jeito que ele fala, é um cara que não se envolveu em corrupção, é um cara que tem um trabalho teoricamente sério, porém, eu acho que o futuro presidente não pode ser ninguém tão radical, né? Nós já vimos aqui na França que o radicalismo perdeu lá também, estava em alta e perdeu. Foi um cara de centro que acabou levando. Acho que aqui o povo hoje quer alguém equilibrado, alguém que tenha conteúdo, alguém que tenha um preparo. O Brasil não pode ficar na mão de alguém com pouco preparo, né? O Brasil não pode sofrer na mão de um cara, não é um aventureiro, mas alguém que ainda não tem conteúdo para dirigir um país, né? Óbvio, o Alckmin é um nome forte, mas citaram o nome dele. A gente tem que aguardar, ver o que foi que citaram e se realmente ele foi culpado ou não, né? Porque citaram o nome de um monte de gente. Agora tem que se comprovar quem é réu realmente e quem é vítima. O João Dória é um nome muito bom. Por quê? É um empresário, é um gestor financeiro, é um cara que tem conseguido realizar. Não falar, né? Ele fala e realiza. Então, é um nome que vem despontando. Eu acho que um candidato forte deve partir, embora o PSDB é um partido que ficou meio, assim, questionável, né? Eu acho que é um partido forte para impor alguém para dirigir o país, deve partir do PSDB. Em relação ao PT, tirando o Lula, não se vê mais nenhum nome, né? O partido hoje fragilizado. Bom, Rafael, eu tenho minha opinião, o PT é a pior possível, sabe? Porque eu não estou falando do povo que gosta do PT, a massa de manobra que o PT usou até hoje e tem muita gente que continua ainda fanático, acreditando no Lula, que o Lula é um santo. O PT, você pega toda a liderança, todas estão envolvidas em rolo. Zé Dirceu já foi condenado, o Vacari condenado, o Mercadante não foi, não sei como, mas está envolvido também. A Gleisi Hoffmann aqui também. Que é presidente nacional agora. Sim, ainda põe uma mulher que está aí condenada. Quer dizer, é um esculacho total. Esse partido aí deviam tirar do mapa esse PT, entendeu? Não tem cabimento. Eu creio que o Lula não vem candidato. Espero que ele vá para a cadeia. E aqui no Paraná, nós temos aí nomes já conhecidos, como o Osmar Dias. O próprio Requião diz que ainda pretende ser candidato. Temos aí o Ratinho Júnior. Daí temos alguns nomes ali, a própria vice-governadora, que tem uma certa pretensão. Gostaria que você falasse aí sobre esse cenário aí no Paraná. Eu acho que no Paraná, né, óbvio que a gente tem muita água para rolar ainda aqui, né? O Osmar Dias é um cara competente, com experiência, um nome forte do governo. O Ratinho Júnior, hoje em dia, está muito bem colocado, pelo que a gente tem viajado pelo interior. Ele tem agradado aí, tem muito prefeito que está a favor dele. É um nome, eu tenho uma simpatia, conheço o Ratinho, eu tenho mais proximidade com ele, conheço o Ratinho, acho que é um grande nome para o governo, né? A Cida Borghetti, embora também um nome forte, porém, eu acho que quando ela eles perderam a prefeitura em Maringá, né? E o que a gente ouve no cenário, em algumas pesquisas, ela está muito atrás de Ratinho e Osmar Dias. Eu acho que a campanha no Paraná deve seguir esse ritmo entre Ratinho e Osmar Dias. E você vê viabilidade para o Requião? Nenhuma. Eu acho que o Requião já prestou um serviço bom para o Paraná, acredito eu, né? E
ele mudou muito a linha dele, né? Ele apoiou muito o PT e continua. Ele apoia o PT e critica a Lava Jato, e critica o Sérgio Moro. Então, eu não consigo entender isso aí, né? Alguém que possa criticar uma Lava Jato, que critique um juiz que tem feito o trabalho dele, né, corretamente. Eu acho que ele não tem... Lógico que ele tem o eleitorado dele, né? Acredito que tem uns 20%, 30%, e é igual o Maluf em São Paulo tem um eleitorado, mas que não teria chance nenhuma de levar o governo do Paraná. Só voltando um pouco no cenário nacional, a gente falou em eleitorado, tem saído diversas pesquisas aí, o Lula tem aparecido em primeiro lugar. Como explicar essa situação aí? Porque ele vem sofrendo pancada atrás de pancada e continua no primeiro colocado nas pesquisas. Me causa aqui uma estranheza, porque o Lula, se ele parar em qualquer aeroporto no Brasil, tirando lá do norte, ele é vaiado. Ele é vaiado. Ele foi vaiado lá em Angra do Reis, ele foi vaiado em São Paulo. Onde ele para, ele é vaiado. E se você falar mal do PT aqui, explode a internet, todo mundo batendo palma. De repente o nome dele está em alta. Eu imagino o seguinte, toda pesquisa espontânea e que dá o nome, qual é o nome mais falado? O Lula é um nome muito forte, né? Então, e o PT tem aqueles 20%, 30% de voto. Então, ele sai na frente, eu acho que não se mantém. A hora que abrir uma campanha forte, ele não se mantém. Porque aí vão falar tudo o que aconteceu e eu creio que a população mais informada, mais estudada, jamais vai votar no Lula. Jamais vai votar no PT. Você crê que, então, que vai dar tempo de ter uma condenação em segunda instância contra o Lula? Eu creio que vai. O Sérgio Moro falou que a sentença, provavelmente, acredito que final do mês, início de julho, vai ter uma sentença, mas ele ainda pode apresentar recurso. E você acredita que até lá, então... Eu acho que até lá ele já vai estar condenado, se Deus quiser. E aqui no Paraná a gente tem ainda as eleições em relação ao Senado. A gente hoje tem o Álvaro Dias, temos a Gleisi e o Requião. Qual que é a sua avaliação aí, as possibilidades aí para o Senado? Olha, eu acho que o Senado aqui, o governador é um forte candidato, Beto, né? A gente imagina que ele sai para senador, se sair, eu acho que uma cadeira é dele, pelo trabalho que tem feito aí em todo o Paraná, né? A segunda vaga, eu acho que Requião e Gleisi não pegam essa vaga. Vai ter que vir algum nome novo. Se o Osmar Dias resolver, ao invés de ir para o governo, vir para o Senado, óbvio que ganha a vaga dele, né? Então, acho que o cenário para governador, ou pode vir um nome novo aí e fazer um barulho também, né? Antes de a gente falar um pouco do PEN, qual que é a sua intenção aí para as eleições de 2018? Vai ser candidato pretende concorrer a deputado? A reeleição de deputado estadual. Acho que tem muito trabalho a ser feito ainda no Paraná. Você estava contando que se elegeu pelo PSC, foi para o DEM e agora para o PEN. Gostaria que você falasse o porquê dessas mudanças de partido aí. Veja, quando eu mudei do PSC para o DEM, é porque houve aí um convite do DEM, o qual eu me dou muito bem aqui e também em Brasília, aqui com a família, com o Pedro Lupion e com todos os integrantes. É um partido aqui, um partido forte no Paraná, um partido que tem estabilidade, que é maduro no Paraná, e leva uma linha muito boa, né, de centro-direita. Então, eu me dei muito bem no DEM. E eu mudei na janela. Como eu fui eleito pelo PSC, eu tinha que ter uma janela. E também o PSC houve uma mudança, ele dividiu, né? Alguns foram para o PSB, né? E dividiu o partido. Então, eu achei que quebrou aquele encanto que tinha, né? E aceitei o convite na janela. E agora, aí veio o convite do presidente nacional, do PEN, né? Para eu assumir aqui o estado do Paraná pelo Partido Ecológico Nacional. Primeiro, é um tema super relevante e um tema muito atual. Quando a gente fala em sustentabilidade hoje, é um tema muito importante. O Estatuto do PEN foi baseado na Bíblia. O PEN é um partido limpo, que não está envolvido em nada, o que me agrada muito isso aí, né? Me agrada muito. E teve oferta na época, e me contaram a história, o presidente, então um partido limpo. E aí eu tenho a oportunidade, Rafael, de montar um partido da maneira que eu enxergo a política. Como eu venho do setor privado, né, que foi a minha vida inteira e agora estou na política, o setor privado, a gente tem meta, a gente tem concorrência, a gente tem que ter resultado,
né? Tem prazo para resolver. A política é totalmente diferente, ela ficou totalmente um mundo à parte, uma ilha da fantasia, né? Onde não há um comprometimento com prazo, onde ninguém quer concorrência. Então, eu consegui, agora com o PEN na mão, eu consigo fazer um trabalho no PEN igual uma empresa, montar diretório em todo o Paraná, mas escolher a dedo cada diretório, por gente realmente que está convicta, que tem experiência, que quer realmente mudar o país com uma política correta. Não colocar gente para ganhar quantidade, não. O PEN, a ideia minha é transformar o PEN no melhor partido do Paraná em qualidade, né? Não em quantidade. Outra, dar autonomia aos diretórios, porque o que acontece hoje, a liderança executiva de um partido, quando chega em época de campanha, ela começa a coligar para fazer o que interessa a ela e não respeita o diretório. E quem entende melhor daquele município é quem está no diretório. Se vier uma ordem aqui do presidente aqui, que fica em Curitiba, naquela região, de repente ele está errando. Ele está ouvindo alguém politicamente bom para ele, porém não para a região. Então a gente tem que valorizar. Por essa razão tem que montar um diretório com gente séria, né? Com gente que tem compromisso com o povo e com a política correta, para fazer um partido coeso, um partido equilibrado, um partido que possa começar a mudar essa maldita política que foi feita no Brasil. Eu estava conversando, o PEN pretende lançar candidatos a deputado federal e estadual. A possibilidade de chapa pura ou vai coligar com alguém? A ideia é chapa pura, né? Até porque a reforma política ainda não saiu ainda. Então, se falando em distritão, está correndo muito que daí é o mais bem votado, que entra. Aí não tem nem o porquê de coligar, porque aí o coeficiente cai por terra, né? Então, o ideal é fazer uma chapa pura. E, lógico, para governo, não. Para governo, a gente pode estudar um apoio, até porque a gente não tem um nome forte para o governo. Para o Senado, a gente pode lançar alguém para o Senado também, né? Vamos sentir, quando ficar mais pertinho, aí como é que vai estar o cenário político, né? E como que está a constituição do partido no Estado? Diretórios, formação de diretórios? Olha, já conseguimos fazer 200 provisórias no Paraná. A ideia até o final do ano é chegar a 300 e aí no resto do ano a ideia é fechar o Paraná com um diretório em todo o Paraná. Legal, deputado. Eu agradeço a sua presença, nosso tempo já está estourando. Tá. Deixo aberto para você fazer as suas considerações finais aí. Obrigado, Rafael. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. Bem, gente, o nosso objetivo aqui realmente é de fazer uma política diferenciada, uma política correta, uma política que possa realmente beneficiar o povo, né? E deixar de lado essa politicagem maldita que foi feita no nosso país. O Brasil era para estar num local, numa posição muito melhor do que está hoje em dia, né? Eu acho que essa gestão que o PT teve, ele e alguns partidos que se coligaram, foi uma gestão tão lamentável que que acabou com o sonho de uma geração inteira. Eu vejo os jovens que se formaram agora, aonde vão trabalhar, gente? Se tem 14 milhões de desempregados, quem que vai voltar para o emprego é quem já tem uma certa experiência. Então, esse trauma que vai ficar marcado no nosso país é algo que a gente tem que guardar como aprendizado. E na próxima eleição, escolher a dedo, avalie o seu candidato, veja em quem você votou, veja o que ele tem feito para a população, os projetos, o trabalho. Essa é uma orientação, eu que estou na política hoje tenho que dar. Acho que é uma obrigação de conscientizar a população, de realmente escolher. Porque o único jeito de mudar o país é com uma boa política. Lógico, sobre a bênção de Deus. Então, meu muito obrigado, meu boa noite e que Deus abençoe a todos. Obrigado. Legal, agradeço a você e lembrando que esse programa tem o seu reprise na sexta-feira às 18 horas e estaremos de volta ao vivo segunda que vem às 19h30. Um grande abraço e boa semana. Whatever's in there. This isn't a tomb. It's a prison. An ancient evil has returned. She's a being of unimaginable powers. Now she's using you to regain them. Tom Cruise. She will not stop
until she has remade our world into her home. A Múmia, 8 de junho nos cinemas. Cada dia, o tempo está passando. Cada minuto, cada hora que passa, fica muito mais difícil para você. Problemas, dívidas, doenças, desespero, brigas na família. É hora de restauração, É hora de vitória. É hora de você mudar de vida. É hora de buscar a Deus. Programa Hora dos Milagres. Um programa da Santa Igreja das Nações Unidas. Ministério Bispo Moisés Amado. Anunciar entre as nações a sua glória. Entre todos os povos as suas maravilhas. Programa Hora dos Milagres. Olá, meus amigos, graças a Deus estamos de volta por essa emissora, dentro desse espaço que Deus preparou a todos vocês para que através desse espaço o Bispo Moisés Amado pudesse levar até você a palavra de Deus, a palavra de fortalecimento para a sua vida espiritual. Deus tem uma palavra para você, eu quero até ler aqui no Salmo, que eu gosto muito do Salmo 28 e versículo 7, que diz: o Senhor é a minha força, o meu escudo, nele confiou meu coração, eu fui socorrido, pelo que o meu coração salta de prazer, e com meu canto eu louvarei. O Senhor é minha rocha, minha força. O Senhor é a nossa força. E eu tenho recebido muitas pessoas aqui no santuário, pessoas que foram vítimas da bruxaria, da macumbaria, da magia negra, pessoas que frequentaram esses ambientes, esses lugares e não conseguiam sair, não tinha força, e quando queria sair era ameaçado, né? Se você sair, eu vou quebrar a sua perna, quebrar o seu braço, eu vou destruir seu casamento, destruir a sua família, vou acabar com você. E as pessoas ficam com medo, muitas continuaram e outras saíram mesmo assim com as ameaças, mas aí a vida começou a virar de perna para cima, acidente, mortes, separação, né? Feridas no corpo, começou a apodrecer o corpo, cabelo caindo, pessoa perdendo a visão, língua travando, boca travando, derrame do lado direito, derrame do lado esquerdo. E de repente na porta da empresa, da casa dessas pessoas, começou a aparecer muitos despachos de macumba, de saravá, de vundu, de magia negra. E as pessoas ficaram apavoradas. Elas assistem o programa do bispo, vêm, chegam chorando aqui, tremendo. Bispo, me tira dessa, bispo. Não sei porque eu entrei. Bispo, me tira dessa, não sei por que eu fui. Me tira dessa, bispo. Estou sofrendo, estou pagando um preço alto. O que eu quero dizer para vocês, dentro da luz da palavra de Deus, todo mundo sabe disso.